Buenas noches, estimados participantes. Continuando con el programa que estamos ejecutando el día de hoy, miércoles, estamos ya superando el 50% de nuestro congreso, que tenemos una alta satisfacción, hemos superado los 2.500, creo que están casi en 3.000 inscritos al congreso. Algunos están entrando en un momento, otros están saliendo. Es un apoteósico resultado que no esperábamos de tanta acogida por parte de todo nuestro grupo de la Comunidad Nacional de Mantenimiento. Esto también quizás apoyado por la estricta confección de nuestro programa, convocando experimentados profesionales de toda nuestra América y de Europa. Hemos tenido la prudencia de escoger personas de alta competencia en cada una de las especialidades. Por lo tanto, creo que va a ser un regalo para ustedes muy bueno dialogar con estos especialistas que nos acompañan. En esta oportunidad nos está acompañando nuestro gran amigo, el ingeniero Marcio Cotrim, es consultor de proyectos industriales MC, consultor en Brasil, radicando en Río. Marcio, ¿estamos en Río de Janeiro? Ok, muy bien. El ingeniero Marcio Cotrim presentará en este workshop Mantenimiento Productivo Total TPM su ponencia Programa Piloto TPM en la Industria de Bebidas. Un caso que va a presentar muy importante que él ha desarrollado y por lo tanto creo que va a ser de enorme importancia para todos ustedes. Lo que recomendaría, como siempre se hace, es que traten de, al momento del desarrollo de la presentación, establezcan una serie de consultas, ahí está el chat para que se dirijan a él, y eso lo va acumulando y al final, en la hora de la revisión de las respuestas y las preguntas, serán seleccionados tanto por el ingeniero Marcio Cotrim, las que consideren más interesantes, y también el moderador que acompañará en ello. Por lo tanto, va a ser una bonita reunión que tiene una duración de 40 minutos para después 10 a 12 minutos de intercambio con preguntas directamente al expositor. Estimado Marcio, ingeniero Marcio, te invito a que comience la exposición y éxito para todos. Eu quero enviar um abraço especial também para a minha amiga, a doutora engenheira Estrela Maria de la Paz Martínez, diretora de Educação de Pós-Grado da Universidade Central Marta Abreu de Las Villas, em Cuba. E também para que está nos assistindo desde La Habana, né, Cuba. E os amigos Arinaldo, Walter e Soturo, de Yamaha, que assistem desde Manaus, e outros amigos que se han apontado. Esse programa de TPM, que apresentarei em resumo, se desenvolveu em 6 fábricas de refresco do Grupo Simões e uma de água mineral. Apresentarei a organização e planificação do programa, cujos conceitos e premissas seguiram a todo o Grupo Simões. Apresentarei a primeira parte do programa piloto, TPM, que se refere a como foi planificado, elaborado, coordenado e, finalmente, executado. Lo haré de forma sucinta, por el pouco tempo que tenho para fazer, pero espero ser claro para todos. O Grupo Simões é parte do sistema Coca-Cola Brasil e é uma das maiores franquícias da marca em Brasil. É responsável pela produção e distribuição do portafólio de produtos Coca-Cola. Para ter a dimensão do programa TPM, as 7 fábricas se ubicaram em 5 estados brasileiros e 7 cidades, com 3 zonas horárias diferentes, requerindo dezenas de viagens para acompanhar o desenvolvimento do programa em cada unidade fabril. Eu estou aqui em Rio de Janeiro e as fábricas, uma aqui em Rio Branco,
cerca de Lima. En Manaus. No Pará, tiene 3, una en Santarém, una en Belém y una en Ananindeua, é uma cidade de Belém. Outra em Porto Velho e uma outra em Macapá. Calidade e referência em produção atualmente conta com fábricas e centros de distribuição em Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá. E a marca está na região amazônica desde a década de 70, quando os sócios fundadores do grupo abriram a primeira fábrica de Coca-Cola na região norte, em Manaus. Uma pergunta importante para o programa TPM. Por que é importante planificar? As empresas têm diferentes culturas, personas e qualificações. É importante fazer um diagnóstico para compreender o perfil e as características de cada empresa, incluso se pertencem ao mesmo grupo. Cada empresa deve ter seus próprios objetivos, metas, incluso se utilizam o mesmo plano maestro. O desenvolvimento, a participação, a motivação e o compromisso personal são distintos. Portanto, é importante planificar antes de fazer o trabalho. Conclusão. Não tentem copiar o programa TPM de outra empresa. Utilize os mesmos conceitos para desenvolver o programa para o perfil de sua empresa. Não há caja negra. Não há um programa listo. Visão geral da empresa. A diferença de um modelo japonês que desenvolve todos os pilares do TPM de maneira educativa e os resultados são visíveis em largo e mediano prazo. Em Brasil, há uma maior rotação de empregados em las empresas e sempre é adotado um modelo mais objetivo dirigido ao negócio da empresa para lograr resultados mais rápidos. Por exemplo, realizei um diagnóstico em todas as plantas para determinar as debilidades, oportunidades e prioridades para implementar o TPM, definindo estrategicamente os objetivos e metas. Então, é importante informar o objetivo derivado do programa, determinar uns objetivos prioritários para a empresa com visão estratégica, para que todas as plantas do grupo compreendam o programa de forma global. Para lograr a confiabilidade operativa, utilizamos só os pilares de confiabilidade de TPM. Melhoras específicas, mantenimento autônomo, mantenimento planificado, educação e formação. Não se utilizou o quinto pilar de confiabilidade, controle inicial. Pero o pilar de seguridade e meio ambiente se dividiu em 3, em seguridade industrial, higiene e saúde ocupacional e meio ambiente, para poder cumprir com os requisitos de uma indústria alimentária, com as recomendações de buenas práticas de fabricação.
Bueno, luego de definir as metas e prioridades, estruturamos o programa TPM, apresentando um plano maestro que definia as metas, objetivos e cronogramas de cada pilar. Elegimos ao coordenador general de TPM e um comitê de seguimento global, formado por el coordenador general do programa, no Grupo Simões, e os coordenadores de cada pilar de confiabilidade de cada planta, responsáveis de desenvolver em suas plantas as atividades e passos determinados em el plano maestro aprovado. Então, temos acá um coordenador general que coordena todo o programa de forma global e no Grupo Simões, e em cada pilar há um coordenador de pilar em mantenimento autônomo, um coordenador de pilar em melhoras específicas, um coordenador de pilar em mantenimento planificado e um coordenador de pilar de educação e formação em cada planta, para desenvolver todos os passos do programa TPM em las líneas de produção. Mi trabalho como consultor consistia em fazer o diagnóstico, estabelecer metas com a junta, preparar o plano maestro, as etapas de cada pilar, os cronogramas de implementação, as atividades de cada pilar e o respectivo grupo de implementação, e monitorear o desenvolvimento, fazendo as correções. O programa TPM, luego do diagnóstico, definiu claramente as políticas e lineamentos de TPM para que os participantes criem uma metodologia de trabalho. Alta qualidade, baixo custo, entrega a tempo, eliminação de perdas, melhora contínua, participação das pessoas, motivação, criatividade, reconhecimento. O plano diretor ou plano maestro determinou indicadores numéricos para cada uma das instalações, sempre enfocados a la satisfação do cliente. Por exemplo, indicadores numéricos para custos do produto, para produtividade, para disponibilidade, para acidentes, para perdas, para eficiência global. Miren bien o OEE, eu vou falar mal pelo final. E qualidade. Determinar elementos prioritários por departamentos e indicadores de desempenho com base no ano anterior, para se fazer uma comparação em produção, mantenimento, qualidade, em materiais, em recursos humanos. A organização do programa é o desenvolvimento das etapas e passos de cada pilar em las 7 plantas. Foi monitoreado em detalhe por el coordenador geral, o comitê e por mim, como consultor, exigindo que não se apartem do plano maestro, seguindo os lineamentos estratégicos definidos para cada planta. Ação estratégica, plano maestro, diretrizes. É importante fazer uma coordenação global para não
para que o programa tenha todos os passos, os pilares, os desarrollos, atendendo ao Plan Maestro. Como atuar? Haciendo estratégias, planificação e programação, executando, e registro, estadísticas e análises, haciendo uma auditoria constante. Organização do programa, coordenadores de pilares e coordenadores de grupo. Cada coordenador de pilar foi responsável de implementar os lineamentos e cronogramas de cada pilar em los grupos formados. Cada grupo formado para implantar os pilares tinha um coordenador ou líder, e assim, os coordenadores de cada pilar, somados a los coordenadores ou líderes de cada grupo, conformavam um comitê de planta que, em cada reunião do Comitê General da TPM, apresentava o desenvolvimento de cada grupo e seus respectivos resultados, sempre seguindo o Plan Maestro, definindo as prioridades, seguimento de atividades e gestão do programa. Os grupos de trabalho operativos foram os encargados de seguir os passos e cronogramas de cada pilar, seguindo um diagrama de fluxo para evaluar as diferentes etapas, resultados e corrigir quando se encontraram com resultados fora de los objetivos determinados. Execução de desenvolvimento, mantenimento autônomo planificado, melhoras específicas. Se desenvolveram várias ferramentas em cada grupo e os coordenadores fomentaram a criatividade e participação de todos com liberdade para que se motivem. O fluxo do programa. Prioridade, determinar a prioridade, planificar, programar, executar. São buenos os resultados? Sim. Elaborar histórico, análise crítica, planificar. São buenos os resultados? Não. Medir, corrigir e reprogramar para ser de forma correta. Para entender como desenvolvemos o programa TPM em 7 plantas ao mesmo tempo, tenha em conta que o cronograma de diagnóstico e Plan Maestro tomou 4 meses e, durante esse tempo, começamos a brindar capacitação TPM e 5S para gerentes, supervisores, líderes e luego cada coordenadora de pilar ministrou a los grupos de trabalho operativos. Tens aqui, em primeiro mês, diagnóstico em todas as plantas. Primeiro e segundo mês, diagnóstico em todas as plantas, relatório de diagnóstico, apresentação e aprovação, Plan Maestro, apresentação, aprovação, e estruturação do comitê e divulgação. Personas entrenadas em 5S. Uma planta da Compar 27, 50 na Reama, em Manaus 39, em Rosa 21, 79 em Santarém, Belagua e em Rio Branco 48.
Pessoas formadas em TPM básico, também por planta. Todas as plantas são Santa Rosa, Belágua e Rio Branco. Aqui. Treinamento TPM até 2007. TPM básico, instrutor Maurício. Quem é Maurício? É um coordenador que se tornou multiplicador para as pessoas, para os colaboradores operativos. Mirem, Maurício se tornou instrutor de TPM básico e 5S. TPM avançado, um instrutor sou eu, Márcio Cotrim. E de manutenção autônoma, outro coordenador do pilar de mantenimento autônoma, Marinho. Também és um multiplicador para treinar os grupos de pessoas operativas. Umas fotos das pessoas no treinamento industrial, olha lá. Por planta também. Capacitar a gerentes industriais, coordenadores, supervisores de produção e mantenimento para que sejam multiplicadores do programa TPM. Cá, ó, coordenadores e pilares treinando, ó, sendo multiplicadores. Eu treinando mantenimento avançado e outro coordenador como multiplicador em mantenimento planificado. Luego de concluída a capacitação TPM 5S e o Master Plan, o Plano Maestro, sim, a diretiva determinou um dia para que todas as plantas se detuvieram e realizaram a limpeza general em cada planta. A isto se lhe chamou o dia de limpeza inicial, como se pode ver nas fotos. E o resultado foi fantástico e se descobriu e desechou muita sociedade oculta. Inclusive, em dia da limpeza inicial, encontraram um gatito que levava 2 anos perdido em la planta, estava escondido em partes não utilizadas e basura acumulada em la planta. Alice Maria. Alô? A limpeza de equipos. Ó, partes não utilizadas, basuras. Limpeza de equipos. Bueno. Luego de essa jornada de limpeza inicial, com as pessoas capacitadas, aprovado o Plano Maestro, começamos a desenvolver as atividades para cada pilar. Se iniciou o etiquetado para identificar anomalias, utilizando um color para cada tipo de problema. Classificamos o equipo em ABC e usamos uma etiqueta de identificação. Esse etiquetado de anomalias é utilizado no pilar de mantenimento autônomo. Os próprios operadores identificam as anomalias e se colocam uma etiqueta acá. E a etiqueta é atendida pelos manutentores de mantenimento.
Depois, em mantenimento planificado, o perfil de los equipos de mantenimento de cada planta, os indicadores de desempenho, a filosofia de trabalho e PCM, organização de mantenimento e ações recomendadas. Mirem que mantenimento planificado, os critérios para a seleção de equipos em A, B e C. É importante se definir a prioridade de los equipamentos, de los equipos. Acá, por exemplo, em uma planta, temos, na linha 1, 5 equipos classificados como A. Na linha 2, 6. Na linha de sopro, 4. Utilidades, 4. Total de 19 equipos classe A. 13, classe B e 46, classe C. Por que a classificação? Muito simples. Os equipos classe C, não há necessidade de se investir muita plata, nem a ser mantenimento, por exemplo, preditivo, mantenimento preventivo. Solamente um mantenimento corretivo é suficiente para os equipos C. Por os equipos B e A, há uma necessidade de um mantenimento mais planificado. E nos equipos classe A, não é permitido que se pare por algum problema de mantenimento. Esta é a importância de definir a seleção de A, B e C. Não se pode atender a todos os equipos igual. Temos que ter pessoas qualificadas, equipos prioritários e visão estratégica para que o resultado seja bueno. Ora, identificação em A, B, C, nos equipos em la fábrica, para facilitar a supervisão. A prioridade é sempre equipo A, depois equipo B, depois equipo C. O pilar de mantenimento planificado começou com a elaboração de procedimentos, suministro de repuestos, reparação de equipos classe A para rescatar condições de trabalho, definição de parâmetros, medição de OEE e apresentação de resultados operativos. Acá, um colaborador e um mantenimento planificado. Outro, padrão técnico de inspeção. Item 1. O que fazer? Excesso de vibração no sem fim. Padrão, como fazer? Quem? Ferramentas. Condição, máquina operando, máquina parada. Tempo e frequência. Todos os equipos classe A têm que ter todos os checklists, os padrões de inspeção. Acá, auditorias, um acompanhamento para o cronograma, todas as atividades. Planeamento e controle de mantenimento. Mantenimento corretivo, mantenimento planeado. Outro, planeamento e controle de mantenimento.
programação semanal. A su vez, é o pilar de educação e capacitação se encargou da divisão interna e externa do TPM através de concursos para definir o logo, confecção de camisetas, publicação interna, a mesa de seguimento de cada planta, mostrando a evolução de cada pilar e seus resultados operativos. Exemplos de divulgação do programa, acá. Uma reunião de auditoria, consultor Márcio Cotrim, realizando auditoria em nosso mantenimento produtivo total. Em la planta de Macapá. Um periódico que circula em todo o Grupo Simões para divulgar o programa. Exemplo de divulgação em programa TPM em la planta de Rio Branco, no Acre. Cada planta elaborou um quadro modelo e a Comissão General aprovou um modelo para ser utilizado em todas as plantas, mostrando os grupos de trabalho, acá, de cada pilar, pilar mantenimento autônomo, pilar melhoria específica, mantenimento planificado, e treinamento e formação. Os cronogramas planificados e realizados, os resultados, aqui nos cronogramas, e resultados alcançados e com ele, criando uma sana competência e reconhecendo o desempenho de cada grupo e cada empregado. Em cada planta havia um quadro como este, para que os próprios funcionários, né, operativos, divulgassem seu programa, seu trabalho. Porque é importante, não se pode melhorar algo que não se pode medir. Como diz Roran. Creo que vamos a concluir. Auditoria. Auditorias mensuais para avaliar o avanço do programa e realizar as correções necessárias em cada planta, em cada pilar, utilizado o programa TPM. As plantas se comportam de maneira diferente devido à cultura, à formação, motivação, compromisso e criatividade de cada grupo. Mirem, aqui é o general do grupo. Na planta de Manaus, pilar é o general, esse pilar de melhoras específicas, mantenimento autônomo, mantenimento planificado, educação e... Ok? A planta da Compar, Reama, Rio Branco, Rosa, Belágua. Cada planta no desenvolvimento é diferente. Uns mais melhores do que outros. E é importante determinar as metas e prazos. Eficiência global, é muito importante se medir a eficiência global dos equipos. Por que a eficiência global é importante?
porque o OEE se centra em los resíduos. Solo um índice vincula todos os parâmetros, compreensível para os operadores. Os operadores influem em el resultado e o controle e o equilíbrio estão dentro do índice. É uma medição, é um indicador global. Como pode mirar, elementos da eficácia de uma máquina. Uma máquina, para ser considerada com uma boa eficiência global, a eficiência global deve ter de disponibilidade, rendimento e qualidade. E as empresas de classe mundial alcançam OEE de 92%. O OEE é a multiplicação de disponibilidade, rendimento e qualidade. Disponibilidade, as empresas japonesas alcançam 95%, que corresponde a 95% que não há quase mantenimento corretivo, só há paradas programadas. Rendimento em 97%, quer dizer, ela funciona a toda velocidade. Representa que é o ciclo real e o ciclo ótimo estão praticamente são os mesmos. E qualidade, 99,9% está produzindo com as especificações adequadas. Nesse gráfico, temos todos os tempos, os rendimentos e a quantidade produzida. Mirem, por exemplo, o tempo total disponível de um equipo é 365 dias do ano, 24 horas por dia. Mas o tempo disponível para a produção é o tempo total disponível menos as paradas programadas. Não há produção, não há ventas. E o tempo de produção real é o tempo disponível para a produção menos as paradas não programadas. Mantenimento corretivo, por exemplo. O rendimento desejado com ciclo ótimo e o rendimento real. Com ciclo é quando a equipe está trabalhando com um ciclo de projeto. E o rendimento real é quando o equipo vai perdendo velocidade em lo tempo. E há pequenas paradas. A quantidade produzida também é importante, porque a quantidade produzida tem que ser boa, dentro de los indicadores. Não é possível produzir uma quantidade muito grande e haver resíduos e acer. E como se mide o OEE? É a relação entre tempo de produção real e tempo disponível para a produção se corresponde ao índice de disponibilidade. Para índice de disponibilidade ser igual a 100%, não é possível haver paradas não programadas. O índice de eficiência ou rendimento é medido como rendimento real e o rendimento ótimo. Para o rendimento real, a relação entre o real e o ótimo ser de 100%,
não é possível haver diferença em los ciclos de la máquina. Ou seja, a máquina tem que produzir sempre a mesma quantidade de peça em lo mesmo tempo que foi projetada. E o índice de qualidade, ela relaciona entre a quantidade produzida dentro dos parâmetros e a quantidade total. Para índice de qualidade ser 100%, não é possível haver resíduos nem reacer peças. E análise de resultados. Em um programa TPM, independentemente do tamanho da fábrica, é o tamanho do programa e a quantidade de passos involucrados, o mais importante é a planificação, organização e seguimento de um consultor externo não involucrado com a rotina diária para lograr resultados positivos. Análise de resultados. Indicar resultados financeiros, redução de perdas e melhoras. Compare os objetivos e os resultados obtenidos. Resultados obtenidos. Produtividade em base. A meta 71%. Em janeiro de 2006, 70,03%. Em janeiro de 2007, 75,1%. Uma melhoria considerável. Produtividade na linha de PET. A meta 78. Em janeiro de 2006, atingimos 90,04. Em janeiro de 2007, 94,82. Também uma melhora muito significativa. Perda de concentrado, outra medição, outro objetivo importante também. A meta era 0,4. Em janeiro de 2006, atingimos 0,27. Em janeiro de 2007, 0,09. Perda de concentrado, 2. A meta, 0,6. Em janeiro de 2006, houve uma perda maior, 1,12. Em janeiro de 2007, 0,29. Recuperamos. Ok? Bueno, eu quero agradecer ao amigo engenheiro Vítor Ortiz por a invitação a participar em o 20º Congresso Peruano e espero que esta pandemia mundial seja eliminada com uma vacuna para que podamos desenvolver a capacitação em TPM e gestão de mantenimento em Lima e reorganizar os fóruns TPM Peru-Brasil que temos em 2003, 2004, 2005 e agradecer a toda a equipe que colaborou para a realização desse congresso, que sai o primeiro em formato virtual. Graças também a todos os que assistiram a essa apresentação e lhe gostou, já que o programa TPM foi muito extenso e necessitaria horas para apresentar os detalhes. Muitas graças. Espero que pueda ver ao final do partido do Flamengo hoje. Muitas graças, saúde e êxito a todos. Aqui tem o endereço eletrônico. Sí. Marcio, muchas gracias por tu presentación, muy interesante, ha refrescado a muchos acá presentes que están trabajando fuertemente en el campo de TPM. Y acá tienes unas preguntas, a ver, para que nos acompañes a responder. Juan Chalán hace la siguiente pregunta.
¿Cuál es el mayor inconveniente que se enfrentan al implementar el TPM? La reacción de los supervisores y coordenadores de planta. Hay una reacción negativa muy grande. Tenemos que ter habilidad para contornar a reação negativa. É muito inconveniente, principalmente dos supervisores. Muy bien. Aquí el amigo Flavio Luis Delgadillo dice, ¿cómo se organizaron para realizar las capacitaciones al personal operativo, por ejemplo, en mantenimiento autónomo? O pilar de mantenimiento autônomo tem 7 passos para se implantar. É importante fazer um diagnóstico inicial de todos os equipos de pessoas em todas as plantas para saber a formação, a qualificação de todos. É muito importante, por exemplo, que para os equipos classe A, como se disse, as pessoas que vão operar os equipos classe A sejam as melhores da empresa, mais treinadas, mais qualificadas. Então, é importante fazer um diagnóstico para determinar a necessidade de cada pessoa, de cada treinamento a ser ministrado. Muy bien, aquí tengo una siguiente pregunta, estimado Marcho. Acá Gonzalo Laura dice, los inconvenientes más críticos, cultura, compromiso, motivación, creatividad, seguimiento, liderazgo. Sí. ¿Serían los inconvenientes más críticos, Marcho? Sim. São os inconvenientes que são que temos que ter muita atenção, porque em cada empresa há uma cultura diferente, há pessoas diferentes com qualificação. Então, é importante identificar todas as pessoas para se ultrapassar esses inconvenientes de cultura, de supervisão, de gerência também. O TPM é um trabalho participativo. Então, é importante que as pessoas tenham prazer em desenvolver o trabalho. Têm que ser reconhecidas, têm que ser motivadas, ok? Não simplesmente mandadas a hacer alguma coisa. Marcho, aprovecho antes de que siga la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando en un proceso productivo, una planta o una flota de equipos, se tiene que el personal está fuertemente influenciado por los sistemas sindicales, laborales que administran bastante rigurosamente su función en lo que respecta a la posibilidad de implementar estos lineamientos de TPM, que en el fondo en realidad buscan mejorar la productividad, pero al costado de ello también va el acompañamiento de reconocer al aporte de los trabajadores al tema. Pero sin embargo a veces no se entiende bien esto y los grupos sindicales se oponen fuertemente. ¿Cuáles estrategias crees tú que puede acá ser interesante en tratar de implementar para aliviar o mejorar esto, o de repente ver que uno efectivamente está frente a una pared muy difícil de romper? Sim. É muito importante, por exemplo,
em lo Grupo Simões, em 5 estados, os sindicatos de cada estado pensa diferente. Então, é importante a divulgação no treinamento, a participação, conhecer exatamente as diretrizes de cada sindicato para não criar problema. Por exemplo, na inspeção de mantenimento autônomo, sindicatos que não se permite que o operador nem coloque a mão em um quadro elétrico. Então, em mantenimento autônomo nesta planta, tem que ter muita atenção, muita conversa para não criar um problema de trabalho com o sindicato. Se por exemplo, em um checklist tiver uma inspeção em quadro elétrico, o sindicato não vai permitir. Então, é muito importante esta participação, você entender como cada sindicato está desenvolvendo o seu trabalho em la planta, em la região. ¿Foi claro? Bien, bien, está muy claro, perfecto. Eso ocurre mucho y es una de las piedras más difíciles de poder vencer, pero sí. Bueno, es un desafío. Lo que se debe entender es que la mejora en la productividad también tiene que estar acompañada por políticas propias de la empresa, del reconocimiento del grupo humano que está aportando la mejora y por lo tanto también el reconocimiento recíproco en el proceso. Si no, el divorcio se va a mantener eternamente. Ese es el gran dilema que hay. En muchas plantas ocurre esto. No se puede implementar por barreras ahí que no son claramente presentadas. Marcio, acá tienes otra pregunta, dice Juan Chalán, dice, para el mantenimiento autónomo, ¿cuáles son los puntos más importantes a considerarse para su implementación? O mantenimento autônomo é importante. Para mim, os 3 primeiros passos são os mais importantes, porque há um cambio de cultura das pessoas, haciendo limpeza de los equipos, né? Identificação de problemas. Então, é muito difícil, por exemplo, passar do passo 1 para o passo 2 e para o passo 3. O tempo de cada planta é diferente. Em alguma planta, com pessoas mais qualificadas, mais comprometidas, é possível, em 3, 4 meses, ser cambiar de passo 1 para passo 2. Em outras, mais de ano para se conseguir o passo 1. Muy bien. Depois do passo 3, é mais tranquilo. Bien. Siguiente pregunta. Antonio Rojas dice, ¿en qué situación ideal debe estar la planta para pensar implementar TPM? ¿Una situación de frecuentes mantenimientos de emergencia en máquinas sería adecuado? Olha, há uma muito grande entre as pessoas. Muitas relacionam TPM somente com mantenimento. E o programa TPM não é mantenimento somente. Mantenimento planificado é apenas um dos pilares. O programa TPM é para fazer um câmbio geral em la cultura, em lo comprometimento das pessoas, em treinamento, compreende? Em seguridade, em projeto, em meio ambiente. Então, é muito grande. Não há uma empresa ideal para se iniciar o TPM. É importante que a empresa compreenda bem a necessidade de cambiar a cultura,
cambiar o modelo de gestão para se ter um programa de TPM satisfatório. Aquí el colega Marcelo Bendaño pregunta, en el cálculo de la OEE, el tiempo disponible indica sea 24 horas. Sin embargo, muchas empresas piden que se calcule con horas programadas de la máquina. ¿Qué reflexión puede darnos al respecto? O tempo disponível para a produção, ele tem que ser proporcional às ventas dela planta. Compreende? Algumas plantas, há um aumento muito grande de ventas que têm necessidade de se comprar outro equipo para conseguir produzir a quantidade necessária de produtos vendidos. Por exemplo, o tempo disponível para a produção, em muitas empresas, em muitas plantas, é solamente de um turno, de 8 horas. Por quê? Porque não há necessidade de produzir mais, porque não se vendeu. Não há venda para mais produtos do que se produz em 8 horas. Então, esse tempo vai ser proporcional à quantidade de produção necessária que o mercado está comprando da equipe, da planta, daquele produto. Compreende? Por exemplo, em Coca-Cola, a produção é 24 horas. Entende? De domingo a domingo. Não há parada, porque tudo que se coloca em mercado se vende. Então, a produção é muito grande. Agora, é importante que as paradas, todas, ou a maioria, sejam programadas. Paradas não programadas, elas ocasionam problemas de prazo, de entrega de produtos, de multa, por não cumprir com o produto que se foi comprado, que se foi vendido à entrega. Então, é importante que as paradas sejam direcionadas para paradas programadas, para mantenimento programado, para almoço, para... ¿Entende? ¿Ok? Muy bien, gracias. Aquí Alex Castillo dice, ¿cuáles son los pilares más importantes para implementar el TPM y no abandonar la implementación por la falta de resultados al corto y mediano plazo? ¿Cuáles son los objetivos de esos pilares? Os pilares mais importantes para mim, vamos falar sobre a diferença entre um programa TPM japonês e um programa TPM, por exemplo, em Brasil, ok? Quando eu estou implantando um programa TPM, não estou querendo a certificação TPM, ok? Isso eu não tenho a permissão para ser qualquer certificação TPM, somente o Instituto Japonês. Então, em Brasil, eu utilizo solamente os pilares de confiabilidade, que são os mais importantes. Por quê? Porque se obtém um resultado excelente em la produção, o que envolve mantenimento autônomo é o operador, mantenimento planificado é o manutentor, melhoras específicas involucrado com engenharia, em processos, ok? Em análise de eficiência de equipamentos e em treinamento e formação para se qualificar as pessoas. Com
os 5 pilares de confiabilidade, tá? Tirando, por exemplo, o controle inicial, que é mais utilizado em projetos. Então, em mantenimento autônomo, mantenimento planificado, melhoras específicas, educação e formação, se consegue resultados excelentes. E também há necessidade de pilar de seguridad y medio ambiente. Es muy importante. Muchas gracias, Marcio. Tenemos muchas más preguntas. Aquí viene la última, muy brevemente. Jorge Millones dice, ¿cuánto tiempo demora para una implementación exitosa de los 4 pilares? No hay un tiempo determinado. Depende de las personas, depende de la rotación de personas en la empresa, de comprometimento, de motivação. Em algumas empresas, o programa de TPM é um câmbio cultural. Portanto, ele inicia e não termina. Ele vai mudando a escaleira. Ele vai a escaleira cada ano, ele vai um outro degrau. Ele vai melhorando cada vez mais. Compreende? Então, não tem um tempo. É muito variado. Muito bem. Aqui, ó, está mostrando, olha, em cada empresa há um resultado diferente. Por quê? Porque mudam as pessoas, a cultura, mesmo sendo do mesmo grupo, Simões, mas são pessoas diferentes, com culturas diferentes, com formação diferentes. Então, o que para um anda mais rápido, para outro demora muito mais. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Marcio. Has dado una clase magistral muy brillante con toda la experiencia que te acompaña. Agradecerte tu presentación aquí en Lima, Perú, por lo menos en forma virtual, y por medio de la misma forma virtual nos es grato entregarte tu certificado o diploma firmado por nuestro profesor Lourival Augusto Tavares, conocido por ti muchos años, y desear pues que posteriormente podamos retomar. Acuérdate que acá hicimos varios foros de TPM en Perú hace unos 15 años, y bueno, vamos a retomar esto porque es un tema muy caliente acá. Está avanzando bastante aquí en este tema, y qué mejor convocarte a ti, Marcio, para que nos acompañe. Hacer outros fóruns para empresas cambiarem experiência. E eu quero aproveitar e mandar um abraço, se Lourival estiver participando, que há tempo que não nos hablamos, que em essa pandemia estamos isolados. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcio, y nos despedimos hasta la próxima, y que todo vaya saliendo bien, y adelante, Marcio, con las cosas que tienes en el futuro. Muy bien, estimado participante, a usted le agradecemos también su participación, y ahora ingresa el nuevo expositor, y yo me estoy retirando. Permiso, gracias, Marcio, nos estamos viendo.